Olá pessoal, estamos de volta aí, dando continuidade ao desenvolvimento de aplicativos web, utilizando PHP e mais algumas ferramentas que a gente vai apresentando com o passar do curso. Só adiantando um pouquinho, a gente vai utilizar ainda Bootstrap, JavaScript, tem algumas ferramentas que nós vamos utilizar durante todo esse processo de desenvolvimento. A gente vai tentar fazer o mais descomplicado possível, de uma maneira bem rápida e direta. Tá? Como eu te falei, a gente vai utilizar um programa para poder estar fazendo o desenvolvimento, a programação da nossa aplicação. Tá? Eu vou utilizar, no caso desse exemplo, o Brackets. Porém, existem vários programas que você pode utilizar para poder fazer esse desenvolvimento, tá? Só apresentando para vocês como é que a gente vai fazer para instalar o Brackets. Coloquei aqui Brackets, ele é gratuito, tá? Um detalhe bem interessante. O site deles é esse, brackets.io. Entrou aqui, baixar Brackets. Cara, tem vez que o download dele não funciona ali direto, mas deixa eu pegar ele por aqui. Deixa eu ver se aqui ele vai. Aqui ele foi. Vamos lá. Rapidinho ele baixa aqui, 77 MB, ou seja, bem pequenininho. Para que o download dele vai ser até que bem rápido. Só aguardar aqui, porque a gente vai fazer a tempo real, ou seja, para vocês verem que não tem nenhuma tretazinha na hora de desenvolver, tudo a tempo real aqui, tá? Deixa eu fechar esse bloco de notas, que é aquele códigozinho que a gente fez na aula passada, no vídeo passado. Já está finalizando o download do arquivo. E a gente vai fazer aquela instalação básica do tipo avança, avança, avança e finaliza. Beleza. Vou iniciar a instalação dele, posso fechar essa página aqui, vai instalar uma unidade C mesmo. Se você quiser, pode alterar para uma outra unidade. Eu vou deixar a unidade C mesmo, porque ele é bem pequenininho, não tem galho não. Fiz a instalação aqui. É rapidinho, não demora muito. Claro, depende do computador, depende da velocidade, da internet, em relação ao download da aplicação, entendeu? De vez em quando passa um carrinho de som aqui que faz um barulhinho, mas vamos seguir em frente. Prontinho, Brackets instalado. Vou apagar essa instalação aqui, porque não tem necessidade de eu manter ela no computador. Vou vir aqui e escrever Brackets, que é o nosso editor que a gente vai utilizar para trabalhar, tá? Só para ganhar tempo aqui, eu vou fixar ele aqui na minha parte de tarefas. Para quê? Para na hora que eu fechar ele aqui, ele está já aberto aqui para mim. Eu, particularmente, eu não gosto muito dessa interface com background branco, que eu acho que força muito a vista e tudo mais. Eu gosto de utilizar mais uma coloração mais escura, que eu acho mais agradável para um trabalho mais constante, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai entrar em View, Themes, e vou utilizar o tema aqui, Brackets Dark. Tá? É a mesma coisa, porém uma versão escura, com fundo escuro, com letras claras. Eu acho mais harmonioso trabalhar dessa maneira. Tá ok? Vou fechar essa tela. O Brackets está instalado, bonitinho aqui.
E para a gente poder dar continuidade no desenvolvimento, o que a gente vai fazer? Olha, só recapitulando, a gente vai entrar aqui no Control Panel do Champ, startar o nosso serviço. Se ele não estiver startado, lembre-se disso, porque senão a gente não consegue abrir as aplicações que estão dentro da pasta htdocs. Terminou de iniciar, pode fechar, que ele continue em execução aqui embaixo no tray do Windows, tá? Vou abrir um navegador de preferência, pode ser o Chrome, Internet Explorer, Firefox, qualquer um navegador da sua preferência. Vou digitar aqui localhost, no meu caso a porta 81, que é a porta que eu vou utilizar que eu alterei para poder estar utilizando o servidor web local. E o app01, tá vendo? Tá rodando a minha aplicação normalmente. O que eu vou fazer? Só recapitulando. Vamos lá. Meu computador, unidade C, pasta champ, htdocs, app01 e já tem aquele arquivo, que é esse arquivo que nós temos aqui atrás. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse arquivo index.php e vou iniciar uma edição. Eu vou abrir ele com brackets. Tá vendo? Se você reparar aqui, ele já abriu esse arquivo para edição. Tá vendo? Vou apertar aqui, movimentar aqui por eles e vou fazer uma alteração, tipo, vou fazer uma inserção de parágrafo aqui. Se você reparar, o brackets ele já abre e fecha a tag aqui pra gente aqui de uma maneira mais rápida. Aqui, vou salvar. Vamos lá para nossa outra tela. Olha só, um parágrafo aqui e o outro está solto aqui embaixo, que é, cadê ele aqui? Esse eco aqui que eu fiz aqui. Vou deixar isso aqui numa linha só, tá? Então, basicamente, a gente tem aqui uma estrutura toda pronta já de programação, tá? Só para questão de exemplo, vou apagar tudo isso daqui, salvar. Se você reparar, atualizei aqui, sumiu tudo, tá? No Brackets, existe umas ferramentas, como vocês viram, a ferramenta ela ajuda bastante, principalmente quando a gente vai programar. Ou seja, quando a gente abre uma tag, ela automaticamente fecha essa tag para a gente. Por exemplo, abrir aqui um header, então se eu der um header aqui, dou um enter e fecha aqui, ele já abre o outro aqui. Normalmente você vê que você já ganhou tempo em relação ao desenvolvimento, porque você vai digitar menos e não precisa ficar preocupando com abrir e fechar uma tag, igual aqui, a letra P, que é uma tag referente a um parágrafo, teste de parágrafo. Lá, já está pronto e funcionando, tá? Vou apagar aqui. Porém, o Brackets ele tem um utilitário que é muito interessante, que a gente pode utilizar, que é aqui, vou clicar aqui nessa Extension Manager, que é uma extensão que a gente vai utilizar. E aqui nas extensões, você pode vai fazer uma busca aqui no search do Emmet. O que é o Emmet? O Emmet é um assistente do HTML. Ele vai te ajudar, não só de HTML, de CSS, ele vai te ajudar muito em relação ao desenvolvimento, tá? Então, isso aqui é uma coisa que a gente utiliza muito. Existem várias outras ferramentas aqui e tudo mais que a gente pode estar implementando durante o tempo. Por exemplo, eu gosto muito dessa ferramenta Beautiful, porque essa aqui ela dá uma organizada no código também. Eu vou te mostrar depois mais para frente, mas a ideia por enquanto é utilizar a extensão do Emmet. O que o Emmet ganha de tempo aqui para mim? Você pode ver que anteriormente a gente colocou aqui HTML e ele fez esse processo de complementação do código. O Emmet ele vai um pouco além disso. Por exemplo, eu vou colocar HTML5 e dar um tab. Você repara que ele já montou toda a estrutura para mim, me informando qual é o meu tipo de programação, que é HTML, abriu meu header,
minha charset que eu vou estar utilizando, o título do documento, por exemplo, aqui, vou colocar o título aqui, a minha primeira aplicação web. No body eu vou colocar minha aplicação aqui, tá? Normalmente eu coloco a identificação aqui, ele vem como nossa aplicação em inglês. Eu vou colocar PTBR, ou seja, Português Brasil. Vou salvar, olha só. O título, que é o title, que nós colocamos aqui, tá vendo que ele já colocou aqui para mim. E o nosso body, que é onde vai ficar a aplicação instalada. Se tivesse, por exemplo, o CSS, como é que eu montaria o CSS aqui? Eu simplesmente abria aquela tag utilizando, por exemplo, a opção Style aqui, ó, fecharia, já estaria aqui o estilo do jeito que eu precisasse fazer. E aqui eu poderia colocar todo o meu código CSS. Você vê que o Brackets ele adianta muito em relação a essa parte de desenvolvimento web. Então, basicamente o que a gente tinha que fazer nessa aula é isso, instalar o Brackets, que é o que a gente vai utilizar para poder iniciar o nosso desenvolvimento web. No próximo vídeo a gente vai iniciar o desenvolvimento da aplicação pela primeira parte dela, que é o que? Iniciar o desenvolvimento do painel principal da nossa aplicação web. Então, até a próxima aula aí.